Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, mensagem que está em Romanos 12, versículo 2, que diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento." Quando nós conhecemos a Cristo e começamos a ter intimidade com Ele, a nossa mente muda, nós somos guiados pelo Espírito. E as nossas vontades, os nossos pensamentos começam a ser dirigidos pelo céu. O Deus, nosso Deus, Ele nunca se acomoda. Ao longo da história, Deus nunca operou grandes mudanças, começando pelas estruturas externas. Ele sempre começou pela mente do ser humano. Antes de reformar cidade, ele reforma consciências, né? Ele que deu a Neemias aquele desejo de renovação do templo naquela época. Antes de Deus mudar sistema, ele transforma os corações. Antes de tocar o mundo, ele confronta o pensamento do homem. Por isso a fé cristã não é uma religião de manutenção, mas de reforma contínua. Nós temos sempre que estar com a mente renovada. A palavra se renova todos os dias. E nós temos que acompanhar essa evolução da palavra de Deus. Um olhar para o passado, quando uma mente renovada abalou o mundo. Um monge chamado Lutero, Martinho Lutero, estava profundamente inquieto. A igreja era poderosa, rica, influente, mas espiritualmente doente, como nos dias de hoje. O problema, porém, não começou nos altares, começou na mente de um homem confrontado pela palavra. Porque é isso que Deus faz. Ele vem para cima de você com a palavra e te confronta e você tem que mudar. Consegue entender? Sua mente se renova através do entendimento da palavra. E ao ler o livro de Romanos, Lutero teve sua compreensão transformada. A salvação não vinha de obras, indulgências ou méritos humanos, mas pela graça, mediante a nossa fé. Essa renovação de entendimento não produziu apenas um novo pensamento naquela época, produziu uma reforma que mudou a história do cristianismo e do mundo. Toda grande revolução começa quando alguém se recusa a pensar como sempre pensou. A única coisa que nós não podemos nos manter em cativeiro é os nossos pensamentos. Todos os dias temos que pensar coisas novas. Jesus fala: eis que venho, eis que trago coisas novas para vocês, para a sua mente, para o seu interior. E nesse capítulo e versículo de Romanos, Paulo não escreve como um filósofo distante, mas como um pastor que entende o perigo de ficar estagnado espiritualmente. É o que a gente vê hoje. Nós vemos tantos irmãos frequentando a igreja, orando, mas não sai do lugar, não cresce. Por quê? Porque a palavra não surtiu efeito. O confronto ainda não aconteceu. Paulo apresenta um chamado claro e radical: não se conformar. O mundo trabalha com moldes invisíveis, a gente não vê, mas está todo mundo fazendo a mesma coisa. Ele tenta nos ensinar o que desejar, como pensar e em quem confiar. Conformar é assumir a forma do ambiente sem perceber, sabe? A gente não percebe quando está moldado a um tipo de ambiente, a um tipo de vida. E quando você começa a confrontar, a ser confrontado pela palavra, não pense que vai ser fácil. Você vai viver momentos de dificuldade, mas a libertação é maravilhosa. Você vê diferente, pensar diferente. Não porque somos melhores, porque entendemos o chamado. Viver a fé moldada pela cultura, não pela cruz. Isso é conformar. Paulo diz: não se encaixem, resistam. Aqui não se trata de ajuste superficial, mas de metamorfose. Não é maquiagem espiritual, é mudança da essência, sabe? Vem de dentro para fora.
Deus não quer apenas melhorar o seu comportamento, o meu comportamento, Ele quer renovar a nossa identidade. E nós temos a mente, né, como eu já falei aqui várias vezes, como um campo de batalha. A reforma acontece pela renovação do nosso entendimento. Sabe, você para de ver os padrões do mundo e vai seguir os padrões de Cristo, os padrões espirituais. Uma mente renovada, ela gera decisões renovadas. Uma mente curada produz uma vida alinhada com a vontade de Deus. E uma mente cheia da palavra de Deus discerne a vontade dele. E é isso que nós temos que viver. O diabo não precisa destruir você, basta controlar sua forma de pensar. Por isso Deus começa exatamente ali, na renovação da sua mente. Porque aí o diabo perde o controle sobre a sua vida. E o resultado da verdadeira reforma, Paulo afirma que o fruto dessa renovação é claro, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem vive com a mente conformada vive confuso, atrapalhado. Quem vive com a mente renovada vive direcionado, sabe para onde está indo. A vontade de Deus deixa de ser um mistério distante e passa a ser uma experiência diária. E a reforma que Deus espera hoje, a grande pergunta não é se o mundo precisa mudar. Isso nós já temos certeza, é óbvio. Mas a pergunta é, você está disposto a permitir que Deus reforme a sua mente? Reforma não é um evento histórico, é um processo espiritual. Ele começa quando a gente abandona os velhos padrões de pensamento e nos rendemos à verdade da palavra de Deus. Onde onde não há renovação, há acomodação. Aí a gente fica acomodado, porque onde há acomodação, não existe transformação. Então que hoje seja o dia em que você possa dizer de verdade, Senhor, reforma minha mente para que a minha vida glorifique o teu nome. Repete isso comigo. Senhor, reforma minha mente para que a minha vida glorifique o teu santo nome. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, por esta palavra maravilhosa, que com certeza vai incomodar muitas pessoas que já estão no caminho certo, Senhor, mas ainda teve a mente cauterizada por algum tempo. Que essa renovação chegue a todos que buscam, que querem entender, que querem viver intensamente a Tua palavra. Que essa renovação chegue também nas famílias, nos lares, Pai, nas empresas, meu Deus, onde pessoas estão querendo viver a mesmice de sempre, sem colocar o espiritual, a essência da vida no lugar que eles estão. Que haja bênção sem medida a toda a família e toda a casa que tiver a mente renovada. Que haja cura, que haja libertação através da renovação da mente, porque assim, Pai, a nossa fé vai começar a operar nas nossas vidas. Abençoe, Pai, todo aquele que está aflito nesse dia, todo aquele que está com fome, não tem o alimento para pôr na mesa, todo aquele que tem uma doença, Pai, que pelos médicos se diz incurável, mas ainda não chegou nas mãos de Jesus. Abençoe nossa casa, nossa família, os casamentos, Pai. E todo aquele, Pai, que está buscando sem direção, consiga alcançar a verdade em nome de Jesus Cristo. Eu termino dizendo paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém?